para você de casa que, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, no Brasil, há cerca de 50 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno mental, como, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, alcoolismo, dependência química e, mesmo assim, a procura por um psiquiatra ainda é tabu. E hoje a gente conversa com a doutora Vanessa Menin, que é médica psiquiatra, para desvendar um pouco dessa questão, né, doutora? Seja bem-vinda ao Ver Mais, uma ótima tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite mais uma vez. Por que esse medo do psiquiatra? Você acha que o pessoal anda vendo muito filme de suspense, assim, que a psiquiatria era meio relacionada à loucura? Eu acredito que haja esse estigma por conta cultural, por uma questão cultural. Há muitos anos a psiquiatria tratava as pessoas com transtornos psiquiátricos como alucinações, elas eram internadas em hospitais e não tinham atendimento humanizado. Depois, com a reforma psiquiátrica, isso foi mudando um pouquinho, mas ainda tem esse preconceito. Tanto o psiquiatra quanto a psiquiatria, os assuntos, os transtornos mentais, o próprio paciente, os familiares desse paciente sofrem com esse preconceito. Mais ou menos, Flávia, 70% dos pacientes psiquiátricos não procuram ajuda do psiquiatra ao redor do mundo. E 60% das pessoas que cometem suicídio não estão em tratamento. Então, isso é bastante importante. Porque, como eu citei ali no começo, essas patologias, né? Depressão, ansiedade, é o que mais a gente escuta falar hoje em dia. E como que a pessoa pode identificar que ela está precisando dessa ajuda, Vanessa? Isso, antigamente, esses transtornos eram chamados condições. Então, se tratavam sintomas muito mais intensos, como a esquizofrenia, né? As alucinações, as psicoses. E hoje em dia, nós sabemos que a depressão e a ansiedade, que são os transtornos mais prevalentes, são uma doença. Então, quando existe algum sintoma ou sinal, mesmo que pequeno, essa pessoa começa a mudar comportamento, o raciocínio e o humor, isso são os transtornos psiquiátricos, é importante procurar o psiquiatra. O psiquiatra é médico, antes de tudo, ele vai saber avaliar, inclusive existem doenças clínicas que cursam com sintomas psiquiátricos. Então, esse psiquiatra vai saber avaliar e conduzir esse tratamento. Então, ao menor sinal de sintoma psíquico, é sempre importante procurar o psiquiatra para fazer essa avaliação. Esclarece melhor para o nosso público quando você fala de sintomas, né? O que pode ser esse sintoma? Por exemplo, eu não estou dormindo direito, o que mais? O raciocínio começa a ficar mais lento, a concentração. Contigo, esqueci. Exatamente, a memória. Então, os transtornos psiquiátricos, eles cursam com problemas no raciocínio, no comportamento e no humor. Então, essa pessoa ela pode vir a ficar mais triste ou mais irritada. A depressão, muitas vezes, não é só humor deprimido, triste. Essa pessoa também pode estar mais irritada. Essa pessoa começa a não querer interagir socialmente, começa a mudar o comportamento e o raciocínio começa a ficar mais lento. Essa pessoa que antes era muito ativa, conseguia aprender com mais facilidade, começa a perceber um prejuízo nesse funcionamento. Então, é bastante complexo, são os sinais e sintomas. Doutora, e o tratamento, né? Como que é feito esse tratamento? Porque o remédio também ainda é um tabu, a pessoa ainda fica insegura quando vem na prescrição um remédio para tratamento de doenças mentais. O tratamento ele deve ser sempre multidisciplinar. Então, ao menor sinal de sintoma psíquico, procurar o psiquiatra que vai saber direcionar para algum outro profissional. Multidisciplinar, porque os transtornos psiquiátricos não tem só uma causa. Existem várias causas, são multifatoriais. Então, se nós pensarmos dessa forma, e com certeza o tratamento acaba sendo mais eficaz dessa forma, nós conseguimos direcionar para o nutricionista, o educador físico, falar sobre o estilo de vida. O tratamento ele não é só a medicação, mas a medicação, a terapia, a psicoterapia. Lembrando sempre que a psicoterapia, existem várias abordagens, não existe apenas só uma. Então, um psiquiatra que conhece a psicoterapia vai saber direcionar esse paciente para a abordagem mais específica e mais terapêutica. Porque por muito tempo, quando a gente pensa em saúde, a gente pensava na questão da alimentação, né? Exercício físico e a mente mesmo, a saúde mental ia deixando de lado. E com isso a gente foi cada dia mais enfiando mais tarefas, mais tarefas, mais tarefas. Eu acho que chega num momento que a pessoa fica sobrecarregada mesmo. As pessoas estão multitarefas, né? A sociedade está muito imediatista, nós corremos atrás do tempo e não chegamos nunca a lugar nenhum e no tempo que nós gostaríamos, né? Na verdade, eu acredito que se as pessoas estivessem realmente preocupadas com o estilo de vida saudável, alimentação saudável, sono reparador e atividade física, a saúde mental seria consequência.
Então, eu vejo que as pessoas falam em estilo de vida saudável, mas elas direcionam para uma questão bastante negativa, que seria a estética. A estética deveria ser secundária e não primária. As pessoas se preocupam muito com isso. Então, a saúde mental, se nós conseguirmos trabalhar com o estilo de vida, ela acontece. E tem uma dica para o pessoal que está ligado agora com a gente, para que a gente evite problemas no futuro? Sempre praticar o estilo de vida saudável, cuidar bastante com o sono. Hoje nós sabemos que a falta de sono, ela está acaba direcionando vários problemas mentais, inclusive de saúde. O nosso corpo é todo conectado, né, Flávia? Nós precisamos atentar para o estilo de vida saudável e prevenir. E sempre procurar ajuda de um profissional especialista, que é o psiquiatra. Obrigada pela participação aqui no Ver Mais.